André, eu queria que você explicasse para a gente aqui como é que surgiu a ideia do livro, né? A curiosidade do torcedor, estou transmitindo aqui, eu recebi muitas perguntas também, lógico que eu não vou fazer todas, mas essa conversa sua com o Cássio, como surgiu, né, a ideia do livro 1987, né, de fato, de direito e de cabeça? Para quem é de Pernambuco, como eu sou, é uma dezena que fica ecoando no ouvido, 87, 87, 87. Ademais de gostar de futebol, de vivenciar o futebol, eu fui para uma área que me levou a isso, né? A cobertura esportiva. E logo com um ano de cobertura esportiva, não de jornalismo, porque eu me formei em 99, em 2007, eu já tinha um ano na área esportiva, eu decidi pesquisar nos arquivos dos jornais de Pernambuco com a ideia futura, bem futura, de lançar um livro. Entre 2008 e 2009, através de Fred Figueroa, que é jornalista do Diário de Pernambuco, ele indicou Cássio Zirpoli para ser parceiro nessa empreitada. E eu acho que nós dois tínhamos essa inquietação de vasculhar o campeonato. Inicialmente, era para contar a trajetória do esporte. Só que o esporte participa do campeonato anterior, participa do campeonato de 87 e participa de todos os estágios até chegar, inacreditavelmente, a 2017, 30 anos depois do campeonato, com a decisão no primeiro semestre do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez favorável ao esporte. Então, contar a trajetória do esporte nesse campeonato era contar a história do próprio campeonato, que também não se resumia a uma temporada, em 87, mesmo tendo terminado em 88. Ela precisava do contexto do ano anterior, de 86, precisava do contexto. Como é que andava o futebol brasileiro? O que é que levou a CBF a anunciar que não faria o campeonato? A CBF tinha outros interesses por trás. Como é que era o jogo de poder dentro da CBF, ligado aos principais clubes do Brasil, que formaram a União dos Grandes Clubes, inicialmente com 12 equipes, depois convidaram o Bahia, então viraram os 13, a União dos Grandes Clubes, depois o Clube dos 13. Então, é uma espécie de grande raio-x do futebol brasileiro, tendo muitos lados ouvidos, são 51 entrevistados, sendo 17 dirigentes, para vocês terem uma ideia, 4 ex-presidentes do Flamengo, 3 ex-presidentes do esporte. Do esporte, quem são? Do esporte foram Silvio Guimarães, ele conversou com a gente em 2008 e 2010, antes, naturalmente, da doença que infelizmente, levou o presidente Silvio Guimarães, João Humberto Martorelli e o próprio Homero Lacerda. Eu já vi elogios aí dos torcedores antes de entrar sobre as fotos, né? Que é um livro que tem muitas fotos. Eu particularmente estou falando aqui, mas não li ainda. Vou deixar para consumir já já. Além das fotos, né, que já foram elogiadas lá fora, o que é que a gente pode dizer assim que vai surpreender também o torcedor? Fora a história por si só já surpreende. Mas o que é que tem mais assim para você agora ser o vendedor do livro, literalmente? Antes de entrar na questão de outras exclusividades que contém a obra, eu acho importante e interessante ter esse feedback do leitor em relação às fotos. Porque nós vivemos, né, Alessandro, uma época de imediatismo, né, de imagens. Sai um gol na televisão e a gente pode acompanhar nas redes sociais o meme 1 minuto depois desse gol. Uhum. Então, a profusão de imagens é muito grande, ao contrário daquela época. Então, toda foto, mesmo em qualidade, às vezes não tão boa, nos interessava. Então, eu e Cássio fizemos uma pesquisa muito, muito detalhada, em ilustrações e fotografias, e até as páginas dos jornais, porque retratam também o tempo. E eu acho que tudo isso acompanha de maneira visual, né, para retina do leitor. Eu acho que é prazeroso você olhar um livro também com ilustrações, além do texto. Mas, mais do que isso, é também o retrato de um tempo que a gente não tem acesso. Imagina, se a gente conseguir fazer com que o livro chegue a muitas pessoas, centenas, quiçá, a gente tem a sorte que chegue a milhares de pessoas, essas pessoas não iriam num arquivo público, não iriam ter acesso a um arquivo de jornal. Então, a gente reunir tanta coisa de imagens, de ícones, de fotografias ali, sejam de jornais de Campinas, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo e também de Pernambuco. Então, eu acho que tudo isso enriquece e ajuda a contar. São 30 anos, mas mesmo assim, apesar de velho, é um assunto que traz novidades. E uma delas, que nos alegrou bastante, foi a gente conseguiu, nem tanto tempo atrás, foi agora, em 2017, que foi o regulamento original, o livreto publicado pela CBF,
que foi aprovado por todos os clubes, os dirigentes dos 32 clubes envolvidos, e que todos esses clubes receberam. E sob esse regulamento foi desenrolada a disputa do Campeonato Brasileiro, dos dois módulos, o amarelo e o verde, com a previsão da quarta fase, que era justamente o quadrangular, o tão polêmico quadrangular final, que ali todos sabemos envolveriam os campeões e vice do módulo verde, Flamengo e Internacional, do amarelo, Sport e Guarani. Acabaram que os dois do módulo verde não entraram em campo e perderam por WO. Dos depoimentos que vocês conseguiram para o livro, qual os que mais surpreenderam pelo lado do Flamengo e pelo lado do Sport? Eu acho que muitos depoimentos interessantes, histórias curiosas. A gente vai instigando a memória dessas pessoas, né, viajando no tempo com elas 30 anos atrás. E às vezes uma conversa que a gente teve em 2010 já tem um outro elemento, uma outra nuance para 2011. Uma curiosidade do lado do esporte, fora essa parte jurídica, é uma relatada no capítulo De Cabeça, que é o episódio do jogo da final, em 7 de fevereiro de 1988. E aí um torcedor ilustre, jogador famoso, jogaria no Sport e depois em outros grandes clubes, traz um relato inusitado, completamente diferente, curioso, e eu prefiro manter esse suspense e não dar esse spoiler. Sob a ótica do Flamengo, foi interessante observar como os dirigentes envolvidos diretamente ali lidaram com com questões que são incômodas ao período deles, seja Márcio Braga ali no começo, seja a Kleber Leite no fim dos anos 90, seja Edmundo dos Santos Silva, exatamente o período onde o caso transita em julgado sem nenhuma defesa do Flamengo na justiça, é o período de Edmundo. E também ouvimos Patrícia Amorim, que está envolvida ali no episódio em que Ricardo Teixeira, por um ato administrativo que cairia pouco tempo depois, decide declarar 2 campeões. Então, rico também. Além disso, Zico, Arthur Antunes Coimbra. Nós também conversamos com o Zico, Jair Teodoro, que era o Zico do Sport, mas é curioso também uma abordagem sobre os jogos do módulo verde, a Copa União. Eu faço uma tabelinha com Zico e com Birigui, grande ídolo do Santa Cruz, goleiro, e os dois fazem um bate-bola de memórias, bem interessante, na descrição de um gol de falta que Zico fez no Santa Cruz pelo Flamengo lá em 87, que eu acho que está bem legal. Além de Recife, quais são as outras capitais que terão lançamento? Nós temos, pela parceria com as editoras do livro, a Onze Cultural e a Zinerama, são editoras de São Paulo, 4 lançamentos previstos. O acontecido já em 6 de novembro no Recife, de grande alegria pela presença, pelo debate. Haverá um no Rio de Janeiro, em breve faremos questão de informar a você. Em São Paulo, no dia 13 de novembro, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, também às 19h. E numa quinta-feira, 30 de novembro, em Caruaru, também faremos lá no Armazém da Criatividade, no Polo Comercial. Coragem de ser no Rio de Janeiro também, hein? Faremos lá porque tem muita gente lá que tem interesse em conhecer tantos outros lados diferentes daqueles que eles comumente ouviram ao longo de muitos anos. Eu acho que são fatos que enriquecem esse debate e ajudam a diminuir as polêmicas. Obrigado. Vamos lá. A gente está com o Marco Aurélio Peixoto, que deu uma assessoria jurídica no livro, né, o De Fato de Direito, 1987, De Fato de Direito e de Cabeça, e foi indicado ainda agora, após a entrevista com o André Galindo, ele disse, fala com ele que ele sabe tudo aí das partes jurídicas do livro. Lógico que eu não vou querer que você fale tudo, mas o que é que a gente pode destacar, né, como um aperitivo aí para o leitor rubro-negro sobre o livro aí de Cássio e do André? Para começo de conversa, é um processo judicial que já se arrasta aí por quase 30 anos no Poder Judiciário, que já é algo bastante esquisito, né, e pouco comum.
Outra coisa que é incomum, efetivamente, é que uma questão desportiva tenha chegado aos nossos tribunais superiores em 2 oportunidades, o que também não é de se esperar. Os nossos tribunais superiores devem, enfim, zelar por aquilo que é de mais relevante para o país e, efetivamente, a discussão acerca de um título esportivo não deveria chegar às instâncias superiores para esse tipo de discussão. A verdade, e algo que André e Cássio deixam muito claro no livro, é que esse título de 87, né, cuja ação começou em 88, né, poucos dias após a conquista do título pelo esporte, esse título ele teve o seu ponto final em 2001, né, já que a decisão final do STJ foi em 1999, e quando se passaram 2 anos, que era a possibilidade que o Flamengo tinha para entrar com uma ação chamada ação rescisória, para tentar quebrar a coisa julgada e desconstituir aquela decisão, o Flamengo perdeu esse prazo e não entrou com ação rescisória. E em decorrência disso, aquele foi o marco final, aquele foi o ponto final. O que a gente teve de lá para cá, na verdade, foi uma tentativa de requentar a discussão e que, infelizmente, chegou aos tribunais superiores, né? Em função daquela resolução editada pela CBF no ano de 2011, que fez com que o esporte entrasse com uma ação, né? Uma ação de cumprimento, né? Com um requerimento, na verdade, de cumprimento de sentença, né? Na Justiça Federal, aqui de primeiro grau, venceu novamente para que aquela resolução fosse derrubada. A CBF foi obrigada pela Justiça a editar uma nova resolução reconhecendo o esporte como o único campeão brasileiro. Essa decisão foi confirmada no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o Flamengo aí já muito mais com a ideia de que nenhum presidente tinha a intenção, né, ou por muito mais o receio de que fosse responsável por a decisão ter morrido no colo dele, aí passaram a recorrer sucessivamente. Então se recorreu ao STJ, o Flamengo perdeu no STJ, se recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, apesar de flamenguista, né, meu xará, apesar de flamenguista, negou seguimento ao recurso, que provocou um agravo lá no STF, e mais uma vez, em abril desse ano, o Flamengo perdeu no julgamento desse agravo, né? E ainda agora, recentemente em outubro, entrou com um recurso chamado embargo de declaração, que certamente haverá de sucumbir, de perder novamente. Então é algo que já se arrasta há tanto tempo, né? E que é curioso que algo que deveria ser resolvido apenas no campo esportivo, e o Flamengo e o Inter, enfim, se recusaram a participar daquele quadrangular que definiria o título, tenha precisado chegar ao judiciário e, de certa forma, para nós que somos rubro-negros, né, esquecendo um pouco do aspecto jurídico, para nós que somos rubro-negros, acaba sendo muito interessante. Por quê? Porque o título, toda vez que é confirmado pelo Poder Judiciário, é como se a gente fosse campeão novamente, né? Então, para a gente, ser campeão brasileiro 87 todo ano é sempre muito importante e motivo de alegria para o torcedor rubro-negro. Obrigado. Beleza? Cássio, quais foram as dificuldades do livro, né, com relação às pesquisas? Afinal, são 30 anos, muita confusão, muita gente dizendo que o regulamento era A, que depois foi B. Enfim, dá uma resumida legal aí da gente e parabéns pelo filho, né, que diz que o livro é um filho, né? É um filho para muita gente, né? Mas, vê só, a pesquisa não podia ser baseada só em um local. Não adiantava só pegar o acervo do Diário, o acervo do Jornal do Comércio, isso seria insuficiente, porque essa história é grande demais para ficar em um meio só, e eu acho que isso lá em 87 talvez tenha sido um grande problema na compreensão do regulamento. Eu sempre digo, quando a gente fez a pesquisa, na mesma época de todos os jornais, os 2 de Pernambuco, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Jornal do Globo, o Globo do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, que também é do Rio, jornais de Campinas, de Porto Alegre, e quando você coloca na mesma época, que foi a semana do regulamento, para dar um exemplo, enquanto aqui em Pernambuco, todo dia foi a matéria principal sobre como estava sendo feito o regulamento, se tinha sido feito o acordo, se ia chegar o regulamento já com o cruzamento, no Rio isso não saiu em nenhum momento. Porque lá já tinha a imagem de que o módulo verde era o Campeonato Brasileiro. Quando foi sair, ou seja, em algum momento foi noticiado lá, mas quando é noticiado lá já tem a impressão de que virou, que aquilo surgiu no meio da competição, e não é verdade. O regulamento ele foi definido no dia 8 de setembro, 3 dias antes de começar a competição, e foi amplamente noticiado. Isso assim, ver tanto tempo depois, e quando você faz a apuração, você fica até impressionado, porque é um dos maiores mitos, é que o regulamento foi alterado. São 2 mitos sobre essa mesma história. Um, que houve uma virada de mesa, e 2, que a virada de mesa aconteceu durante a competição. Nenhuma coisa nem outra. A mudança, o acordo foi feito no dia 8, e o quadrangular final, ele é uma concessão de todos os lados para o campeonato ser legalizado. Qual é a concessão do módulo amarelo?
foi não misturar os grupos. Porque é óbvio que os times do amarelo iam querer jogar com Flamengo, com Corinthians, com São Paulo, porque nessa época a bilheteria de estádio dava muito dinheiro, mais do que televisão, que nem tinha, tanto que a Globo comprou pela primeira vez ali. Então bilheteria de jogo era uma coisa muito forte nas rendas. E os do módulo verde bateram o pé de que eles não iam se misturar, já tinham feito a competição, já tinham vendido seus patrocínios, aquela coisa toda. Porém, eles cederam no seguinte aspecto, que era ter o quadrangular final. O amarelo cedeu não misturar e o verde cedeu ter o quadrangular final. Só que, como se sabe, o módulo verde ele cedeu sabendo que no final da competição não teria esse cruzamento, que é o que a gente sempre sabe, e aí vai desenrolar uma competição que vai para o meio esportivo, meio jurídico, e demorou só 30 anos para acabar. E o Guarani, né, que era o atual vice-campeão brasileiro à época, né? Bem, era um timaço, assim, dá para falar que era um timaço. Time que tinha Evaí, time que tinha Sérgio Neri, time que tinha João Paulo, só jogador que Ricardo Rocha, naquele momento, estava na seleção brasileira. Em 87, durante o módulo amarelo, ele era um jogador da seleção brasileira. E o time, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, já pensou se o Guarani tivesse vencido o Sport na Ilha do Retiro em 7 de fevereiro de 88? Tipo, o Guarani foi o campeão brasileiro. Como é que alguém ia dizer que o Guarani não era o campeão brasileiro? Como é que alguém ia chegar e falar que o time que foi vice-campeão em 86 não ganhou o campeonato de 87? Mas matava. O vice-campeão está na segunda divisão, isso aí mata qualquer argumento, eu acho muito raso. Depois de tanto tempo, depois de tantas informações que a gente tem à disposição. E eu não estou falando de livro não, eu estou falando de tudo, de você hoje ter o Google, ter um acesso tão rápido e depois de tanto tempo e ainda se bater em teclas que já são completamente ultrapassadas nessa discussão. Levantar o maior troféu da história do esporte já é uma grande conquista. E eu imagino que um livro eternizado, né, por Cássio e por André, seja mais um título aí na sua rica história no futebol. Fala pra gente aí a emoção de hoje estar aqui nesse lançamento. Primeiro cumprimentar e mandar um abraço, né, para a torcida do esporte, né, clube que eu trabalhei por um ano, joguei por um ano, mas consegui, como você falou, esse título máximo dentro das grandes conquistas do esporte e marcou muito na minha vida, né, e poder voltar a Recife depois de 30 anos numa condição dessa é uma condição de emoção. Aquela conquista foi muito sofrida, foi muito difícil, mas a alegria foi inconteste após o título, após darmos a volta olímpica, levantarmos o troféu. E mais 29 anos de sofrimento foi o que aconteceu, com esbúrias, com mentiras. E felizmente, alguns meses atrás, quando o Supremo decretou a última instância, que não tinha mais reversão, eu, sinceramente, na minha casa, dei um grito e... Toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Porque eu saí correndo dentro de casa, gritando para o meu filho de 12 anos, para minha esposa, ninguém me tira mais, esse título é meu. E agora poder estar aqui vendo os torcedores jovens, torcedores antigos, encontrando o Hinaldo, que foi meu preparador, encontrando o meu diretor, o Fernando, poder rever todo mundo, o Homero vai chegar daqui a pouco, se já não está aí. Então é uma coisa gratificante, né? Um presente que esses dois meninos jornalistas colocaram na história do esporte, trouxeram dos tribunais, trouxeram dos campos para a literatura. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa e uma alegria até em dobro para mim poder fazer parte do livro e ser a capa do livro, né? Levantando o troféu. Eu acho que é uma felicidade muito grande. Olha, o livro é uma obra que, pelas credenciais dos autores, jornalistas competentes, laboriosos, dedicados, é uma obra que eu ainda não li, mas eu tenho convicção absoluta de que é um marco para o registro histórico do que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 87. Nenhum de nós tem dúvidas quanto à legitimidade do título do esporte, que ganhou em campo, porque compareceu para jogar, e ganhou no ambiente que o Flamengo escolheu para disputar, que foram os tribunais. E ganhou em todas as instâncias e em todas as oportunidades que assim se arvorou o Flamengo em discutir o título, que é uma coisa incontestável. Esse livro, embora registro eu ainda não tenha lido, estou ansioso para degustar, é importantíssimo
para a história não só do esporte, como para aqueles que querem conhecer a verdadeira história desapaixonada, baseada em fatos e que foi escrito para esse registro das gerações futuras poderem saber como realmente ocorreu o Campeonato Brasileiro de 87, que depois de ler a obra e quem acompanhou a história só tem uma conclusão a se chegar: o esporte é o único e verdadeiro campeão do Campeonato Brasileiro de 87, dentro e fora do campo. É um prazer, né? Já que esse título não pode ser esquecido, né? É um título suado, né? E não pode ser esquecido. Estamos aqui, né, a prestigiar o livro, né? É uma oportunidade para que alguns, os mais novos, ou quem não entendeu, que é da época e não entendeu realmente o que aconteceu, né, em 87, como eu também, tem coisas até que fogem, né, da gente, que a gente está jogando, está concentrado no trabalho e não sabe o que acontece nos bastidores, né? Então esse livro veio para tirar essas dúvidas aí do pessoal.